Fala galera, só de boa? Bora começar aqui agora o estudo pro concurso de São Paulo, 12º, né? Que tá abrindo aí de cartório. Prova, salvo engano, é em março, janeiro, fevereiro, março. Salvo engano é março, então dá tempo de destrinchar um pouco, né? A gente vai dividir esse estudo, né, em algumas partes. Primeiro vamos dividir a parte geral em 4 e depois, mais pra frente, a gente vai dividir no resto. A gente vai começar com a parte 1 aqui da parte geral. A gente vai falar de alguns conceitos básicos que tem organização, alguns temas que eu acho que são relevantes e alguns temas específicos, né, de São Paulo. Então bora lá, a gente vai se utilizar do quadrozinho aqui, ó, a gente vai fazer essa gravação meio que informal, né, formalmente. A gente vai usar esse quadrozinho, a gente vai falar primeiro da organização do tribunal de lá, do TJ de São Paulo. Como é que funciona? A gente tem aqui o tribunal. O tribunal ele é dividido em alguns órgãos. Vou deixar até uma divisãozinha assim. Dentre esses órgãos, a gente tem alguns principais que a gente precisa saber. Quais são? Corregedoria. E ter que escrever com isso aqui é meio ruim, vai. Escrever com o mouse, né? Corregedoria. A gente também precisa saber da presidência. Presidência é muito importante. A gente precisa saber deixa a presidência assim. A gente precisa saber do órgão especial. A gente precisa saber do Conselho da Magistratura. Chama ele de Conselho Superior da Magistratura. Vou deixar aqui na abreviação, na sigla. Para o tribunal, esses são os principais órgãos que a gente precisa conhecer. E o principal, sem dúvida, é a nossa corregedoria. Primeiro a gente precisa saber, temos o Brasil. A nível nacional, a gente tem o Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Dentro do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem uma corregedoria, que é a Corregedoria Nacional de Justiça, mas isso tudo em âmbito nacional. Agora, no âmbito estadual de São Paulo, a gente vai ter a corregedoria deles, que é essa aqui, que nos importa. Essa corregedoria, vou deixar a corregedoria aqui, ó. Esse aqui vai ser o TJ, esse aqui vai ser a corregedoria. Dentro da corregedoria deles, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que a corregedoria é a nível estadual. Então, tem uns bichinhos aqui. Corregedoria é a nível estadual. E, para auxiliar essa corregedoria, eles chamam alguns juízes, que são chamados, então, de juízes auxiliares. Esses juízes, eles estão a âmbito estadual, auxiliando a corregedoria, auxiliando o corregedor. Além dos juízes auxiliares, a gente tem que ter em mente também os juízes corregedores. Os juízes corregedores, em contrapartida, também chamados de corregedores permanentes, né? Vou deixar aqui o CP, corregedor permanente. Juiz corregedor permanente, em contrapartida, ele é local. Enquanto a corregedoria está abarcando todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz corregedor ele é nível, a gente não pode falar municipal, porque varia um pouco. Tem municípios que terá só um, tem municípios que se dividem, enfim. O corregedor permanente é a nível local. É isso que a gente precisa saber. Chamado de juiz corregedor permanente. Então, como é que é? A gente tem a corregedoria a nível estadual, que vai ter auxílio de juízes corregedores, que vão auxiliar ela. E a nível local, a gente tem os corregedores permanentes. Bora lá. O que a gente precisa saber desses corregedores permanentes? Eles que vão fiscalizar o serviço notarial registral em cima, né? Porque a Corregedoria Geral, que essa aqui é a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ela vai fiscalizar, mas numa distância. Não é aquela fiscalização em cima o tempo todo. Já o juiz corregedor permanente, ele vai estar lá, batendo o tempo todo em cima do serviço notarial registral. Mas, bora lá. Juiz corregedor permanente. Essa figura aqui do juiz corregedor permanente, ela é instituída por lei. Ao contrário de alguns estados, ela é instituída por lei.
a lei, eu não lembro muito bem, mas tem um código judiciário do Estado de São Paulo, tem a lei de organização judiciária, eles instituem que, tipo, o corregedor permanente vai ser o de tal vara, o corregedor permanente vai ser o de outra vara. Então são corregedores que já são instituídos por lei. Só que tem um porém, o corregedor geral de justiça, que é o chefe da corregedoria, ele pode mudar esse corregedor, os corregedores, o juiz corregedor permanente, instituído por lei. Ele pode mudar comunicando direitinho ao tribunal. Ele modifica o corregedor permanente comunicando ao tribunal. E pode fazer esse jogo aí também. Mas quando se tem só uma vara, não há de se falar em mudança ou alguma coisa assim, porque só tem aquele juiz para atuar. Então, atuando aquele juiz naquele local, vai ser ele, o juiz corregedor permanente. Lembrando que a corregedoria permanente ela é uma função administrativa, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, apagar aqui. Tá, enfim, a gente tem um juiz corregedor permanente, que por enquanto vai ser a nossa figura principal. Juiz corregedor permanente, ó, faltou, deixa eu limpar aqui direitinho. Juiz corregedor permanente. Ele vai ser a principal figura pra gente aqui por enquanto. O que eles fazem? O que a corregedoria faz? Ela pratica atos de correição. Correição pode ser normativa, pode ser diversas formas, mas a correição que a gente vai passar aqui é a correição presencialmente, né? Correição. Não necessário presencialmente, né? Porque pode ser agora via internet, verificação de acervo e tudo, mas a correição física lá. Temos uma correição. A correição, ela pode ser, conforme o Código de Normas de São Paulo, ela pode ser ordinária, extraordinária. Lembrando que eu estou só passando os pontos principais aqui que eu penso sobre o Código de Normas. E tem as visitas correcionais. Visita correcional. Esse mouse aqui é meio difícil de escrever. Correcional, tá? As ordinárias, elas são feitas uma vez por ano. Todo ano, o juiz corregedor tem que fazer pelo menos uma visita, uma correção ordinária nos cartórios de sua competência. A extraordinária, ela pode ser total ou parcial. A total é aquela que é feita em todos os cartórios que estão na competência, né, do órgão correcional. E a parcial, ela é feita em só alguns cartórios. Já a visita correcional, perdão a letra, galera. Já a visita correcional, ela é feita para fiscalizar, alguma correção já antes feita, ou fiscalizar algum ponto objetivo, algum defeito, assim, entre aspas, do cartório, né, que já foi avisado. Essa visita correcional também é importante dizer que o juiz, ao virar para o juiz corregedor daquela área, ele tem 30 dias, tem estados que deixam um prazo um pouco maior. São Paulo deixa 30 dias para ele visitar todas as serventias notariais e registrais da sua competência. Então a gente tem essas três: ordinário, extraordinário e visita correcional. Essa visita correcional, ela toda vez que o juiz chega, toma posse lá, ele tem que visitar todas. Tá, enfim. Agora, falamos aqui das correições. Vamos falar agora sobre alguns procedimentos administrativos, né? Já que a gente tem a figura aí de alguns órgãos do tribunal, vamos passar aqui por alguns procedimentos que acontecem nesses órgãos dos tribunais. Eu escolhi 3 aqui porque esses procedimentos eles são mais explicados em cada caso, são mais casuísticos. O primeiro procedimento que a gente vai conversar aqui é a consulta. Consulta, quem faz é o notário registrador. Vou deixar aqui, ó, N/R, é o notário registrador. Deixa eu até mudar de cor aqui, calma aí. O azul aqui. É o notário
registrador. O que ele faz? Ele faz consulta para saber de alguns pontos específicos. Ele faz essa consulta para o juiz corregedor permanente. Vou usar siglas que fica um pouco mais fácil. Esse juiz corregedor permanente, ele tem 5 dias. 5 dias. E vocês vão ver que são dias corridos e a gente vai ver daqui a pouco o porquê. São 5 dias. 5 dias para proferir a decisão, né? Para responder à consulta. Só que acontece, se essa consulta for de um caso concreto específico, ou de algum problema específico do caso concreto, o usuário também vai poder recorrer. Nesse caso aqui a gente tem um recurso no prazo de 5 dias também, né? Deixar aqui 5 dias. Só que agora é para o Corregedor Geral de Justiça, CGJ. Esse recurso ele pode ser feito tanto pelo próprio notário registrador, né? Como pelo usuário, se for um caso específico. Sendo um caso específico, o usuário tem esse mesmo prazo, de 5 dias para recorrer. Independentemente desse recurso aqui, para uma unificação de precedentes, o juiz corregedor permanente ele tem que mandar para o Corregedor Geral de Justiça também. Então, havendo recurso, vai para o Corregedor Geral de Justiça. Esse recurso pode ser formulado tanto pelo notário registrador quanto pelo usuário. Vai lá e o Corregedor Geral de Justiça responde, a corregedoria. Não havendo recurso, o juiz corregedor permanente tem que enviar mesmo assim para a Corregedoria Geral de Justiça para que a Corregedoria Geral de Justiça possa unificar o tema sobre aquele assunto, aquela dúvida, essa consulta em todo o estado. Enfim, temos aqui esse primeiro caso aqui, a consulta. Vou limpar aqui. Vamos falar agora do negócio chamado reclamação. É a reclamação de cobrança indevida. Reclamação de cobrança indevida. É um outro procedimento administrativo que a gente tem lá. Vamos lá. Primeiro, se está falando de reclamação, se está falando de reclamação de cobrança indevida, quem está cobrando indevidamente é o notário registrador. Então, quem vai fazer essa reclamação é o notário registrador? Não, por óbvio. Quem vai fazer essa reclamação é o próprio usuário do serviço. Então, a reclamação a gente parte aqui, do usuário. E que mouse é ruim de escrever, galera. Esse usuário faz uma reclamação para quem? O alvo aqui, o grande alvo aqui dos procedimentos administrativos, por ser uma atividade administrativa, apesar de divergir de alguns estados, é o corregedor permanente sempre. Então aqui, o alvo é quem? O juiz corregedor permanente. Vou deixar só CP agora. CP. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, o usuário reclamou, o tabelião, sei lá, cobrou 20 mil ao invés de cobrar 10 mil. Aí o usuário reclamou aqui para o juiz corregedor permanente. O juiz corregedor permanente vai enviar para o tabelião da parte dele, né? Aí o tabelião, o registrador, o notário, deixa o tabelião aqui, o registrador. O tabelião, o registrador, tem 48 horas para responder ao juiz e devolver aqui a parte dele. Por que ele cobrou daquele jeito, né? Aí o juiz, em mãos de tudo, ele vai decidir também. E a decisão dele também é em 48 horas. A decisão dele também será em 48 horas. Dessa decisão, a gente pode fazer recurso para o corregedor geral. Você percebe aqui que sempre o corregedor permanente recurso para o corregedor geral. Essa é a prática, né? Que em São Paulo tem recurso do corregedor permanente, vai para o corregedor geral. Essa é a prática de quase todos os procedimentos. Não posso falar de todos porque não tenho ao certo ainda todos os procedimentos, né? E sempre surgem novos. Tá, aí a gente viu isso aí. Vamos falar da dúvida. A dúvida é um procedimento muito utilizado, né, na área notarial e registral. A dúvida, ela segue
mais ou menos o mesmo procedimento. A dúvida pode ser inversa, né? Se for a inversa, ela vai ser suscitada pelo usuário. Se for inversa é pelo usuário e se for direto é pelo notário registrador. Vamos aqui começar com a do usuário, fica mais fácil. O usuário manda a dúvida para o corregedor permanente. O corregedor permanente ele vai precisar saber a versão, né, do notário e do registrador. Então ele vai dar para o notário e para o registrador da versão dele em 15 dias. E devolve. Depois o notário registrador da versão, e ó, esses dias sempre corridos, hein? Depois o notário registrador da versão, o corregedor permanente também envia para quem? Para o MP. Isso aqui a gente está falando da dúvida registrária do imobiliário. Devolve lá para o corregedor permanente. Disso aí, o corregedor permanente vai proferir uma decisão em 15 dias. Proferindo essa decisão em 15 dias, cabe a apelação também para quem? Corregedor Geral de Justiça. Essa apelação também em 15 dias, né? Profere a decisão em 15 dias, apela em 15 dias. Lembrando, quem pode apelar? O notário registrador pode apelar? Não, porque ele não possui interesse. Quem pode apelar é terceiro interessado, o MP e o próprio suscitante, né? O usuário que suscitou dúvida. Esses três podem, o notário registrador não. Lembrando que a gente está falando da dúvida inversa. Quem suscitou foi o usuário. Porque quem é o legitimado para suscitar dúvida é o próprio notário registrador, a pedido do usuário, mas quem suscita dúvida é o notário registrador. Sendo o notário registrador, a dúvida é referente a ele. Então, se a dúvida for procedente, o notário registrador ganhou. Se for improcedente, o notário registrador perdeu, independente de quem suscita, no caso de dúvida inversa e dúvida direta. Então, se for procedente, quem ganhou? O notário registrador. Se o notário registrador ganhou, o usuário não vai poder registrar aquele título da forma que ele quer. Agora, se for improcedente, porque é improcedente para quem? Para o notário e para o registrador. Se for improcedente, o notário registrador perdeu. O usuário ganhou. Se o usuário ganhou, o título pode ser registrado. Mas enfim, aqui a gente tratou de alguns institutos aqui de processos administrativos, né, de procedimentos administrativos. Vou trazer alguns pontos que eu achei interessante no Código de Normas de São Paulo. Bora lá. O primeiro, aqui, vou botar aqui para a câmera. O primeiro é o que a gente conversou. Os prazos são contados em dias corridos, não são dias úteis, são dias corridos. A exemplo, esses todos que a gente falou, e exemplo, certidão em 5 dias. Claro que se o código de normas traz o dia em dias úteis, e diversas vezes ele faz isso, é dia útil. Mas, do contrário, a regra é que os prazos são contados em dias corridos. Outro ponto. Isso aí é geral, todo mundo já sabe, mas vez ou outra cai em concurso. Vedação à sucursal. Só pode ser aquele estabelecimento. Tem uma exceção, entre aspas, que é a questão dos pontos do RCPN, nos postos de saúde, né? Mas não é uma exceção porque ele atende a todos os RCPNs, então não é uma sucursal, é só uma unidade interligada, né? Para ajudar. Outro ponto. Proibição de saídas livres, isso aí também é geral, não é só em São Paulo. Só sai livro por ordem judicial. Só pode sair livro de lá por ordem judicial. A gente tem uma figura meio interessante hoje em dia por causa dos procedimentos eletrônicos, que é o backup. Em regra, em geral, como é que acontece? Ou pelo menos deveria acontecer. O procedimento é feito lá no cartório, o Estado de São Paulo fala que tem que ser pelo menos 2 tipos de backups. O físico, né, o HD, meio físico, e o na nuvem. Então o procedimento vai sendo feito lá no próprio cartório e vai fazendo esse backup. Backup nuvem, backup HD. Backup nuvem, backup HD. E tem que ser
eu falo meio que é uma exceção assim dos livros, porque o backup ele é guardado fora. Os livros eles ficam lá, mas o backup sobre as informações, ele deve ser guardado fora. Ele deve ter um local fora do estabelecimento do cartório para ser guardado. Então tem meio que uma exceção assim entre aspas dos livros, né? Mas é uma coisa que é para segurança, né, dos cartórios. Mas tá, bora lá. A gente vai falar agora então dos livros obrigatórios. A gente tem alguns livros obrigatórios no estado de São Paulo. Tá passando por alguns pontos rápidos assim, mas rapidamente eu estou escrevendo aqui. Mas porque que é só uma questão introdutória. Livros obrigatórios. O estado de São Paulo ele traz o padrão, né? Grande parte dos estados traz esses livros que a gente vai conversar aqui. O primeiro é o de registro diário, deixar assim, registro diário de receitas e despesas. Esse livro aqui ele é bastante importante. Ele é mais importante ele é importante nos dois lados, mas ele é mais importante ainda quando você tem um interino ou interventor no cartório, que aí o judiciário consegue fiscalizar melhor. Mas ele aqui é essencial, ele é importante nos dois casos, quando tem um titular e quando tem um interino. Mas ficou muito feio isso aqui. Deixa eu só reescrever aqui. E receitas e despesas. Não melhorou muito não. Ó, lembrando, esse livro aqui tem uma regra especial para ele. Até o 10º dia útil, aí ó, nesse caso aí o código traz especificamente que tem que ser útil. Até o 10º dia útil de fevereiro de cada ano, ele deve ser visado pelo corregedor permanente. Mas enfim, esse livro vai trazer as receitas e despesas, né? Padrão. Outro livro aqui é o livro de protocolo. Esse livro de protocolo não é aquele das serventias padrões que vem lá na 6015. O RTD tem esse livro de protocolo, o RI tem esse livro de protocolo. Não, isso aqui é um livro de protocolo geral, não um livro de protocolo específico de cada serventia. Tanto que ele pode ser substituído, ele é livro obrigatório, mas ele pode ser substituído por um controle, se a serventia conseguir ter um controle de entrada e saída de documentos lá. Então, ele é um livro obrigatório, mas ele pode ser substituído também. Trazer esse livro aqui, ó, é o único que não é preenchido pelo tabelião e pelo registrador, que é o livro de visitas e correições. Por óbvio, quem vai preencher esse livro é quem está praticando o ato correicional, né? Eu acho que eu não tratei muito bem, mas lembrando que a correição ela não é feita somente pelo juiz corregedor permanente, ela é feita também pela própria corregedoria. Então, quem estiver realizando a correição é que vai preencher esse livro, né? Então, fechou. Temos esses 3 livros. Não, tem um quarto. Perdão. Esse quarto aqui é o de controle de depósitos prévios. Tem algumas especialidades que permitem o depósito prévio de emolumentos. Aí, para que seja computado certinho, tem que ter esse livro aqui. Controle de depósito prévio. Ou depósitos prévios. Tá, bora lá. A gente tem esses 4 livros, isso aqui acho que é importante. Agora a gente vai entrar num outro ponto que é interessante falar aqui do estado de São Paulo, que são os emolumentos. É interessante em qualquer lugar. Mas vamos falar aqui dos emolumentos. Só abrindo aqui para organizar aqui o gravador. Emolumentos. Primeiro, a gente precisa saber uma coisa. Se vocês pegarem a lei dos emolumentos, vocês vão ver, é a 11331, a de São Paulo, vocês vão ver que tem uma parte dos emolumentos que é dada ao notário ou registrador, tem uma parte que é dada ao Estado, tem uma parte que é dada ao Poder Judiciário e tem uma parte que é dada ao fundo do RCPN, né? Fundo do RCPN. Aí depois lá, se vocês verem a lei, vai estar fracionado desse jeito, depois aqui tem um total, que é o valor final. Enfim,
No estado de São Paulo, essa parte aqui, ó, deixa eu até mudar aqui e voltar. Ixi, aqui, desfazer. Essa parte aqui, tirando a parte que é paga ao notário registrador, a União, os estados, o DF e os municípios, bem como suas respectivas autarquias, né, são isentas. Elas não pagam essa parte aqui. Então, a parte que vai para o notário e para o registrador, a Lei 11.331 deixa lá, a salvo. Mas essa parte aqui que não vai para o notário e registrador, eles são isentos. A União, estados, DF, municípios, suas respectivas autarquias. Vamos lá. Agora da isenção total, deixa eu trocar aqui de cor. Isenção total, a gente tem alguns outros casos que não paga nenhuma dessas aqui. Quem? Por óbvio, o estado de São Paulo. Aqui o estado de São Paulo e suas respectivas autarquias, né? Suas autarquias, eles não vão pagar nada, isenção total. Tem o caso também dos mandados, dos títulos judiciais, cujo a pessoa é beneficiária, né, da justiça gratuita. Só que tem um porém, eu achei interessante no tomo aqui 2 da justiça gratuita. No tomo 2 aqui do Estado de São Paulo, que o beneficiário da justiça gratuita ele só possui se essa isenção, se o juiz, se o magistrado, ele for falar expressamente que para ele dar essa isenção, o notário registrador. Ele traz esse caso no Código de Normas aqui, do tomo 2 do Estado de São Paulo. Então tem que ser, até escrevi aqui, ó, determinação expressa. Tem que ser determinação expressa do título judicial para que haja essa gratuidade, isenção total, né? Outro caso, mas que todo mundo já sabe, a REUB-S, né? REUB-S, na modalidade S. A REUB-S, ela tem na própria lei, não vou lembrar o artigo, falando que os estados criarão fundos, né, para essa gratuidade da REUB, mas na prática eu duvido que alguém conheça algum estado que tenha. A REUB-S é gratuita também. Vamos lá, agora um terceiro ponto aqui ainda sobre emolumento, só que eu vou limpar aqui. Ó. Tem um negócio chamado cobrança indevida. Muito interessante, né? No estado de São Paulo. Cobrança indevida. A cobrança indevida, se o notário registrador fazê-la, ele é obrigado a devolver para a pessoa 10 vezes o valor da cobrança indevida. Mas, por óbvio, tem outras. Isso aí não vai eximi-lo de outras responsabilidades, né? Mas, além da cobrança indevida, estou falando da responsabilidade apenas da 11.331 e do Código de Normas, a gente vai ter uma multa também. Então, a gente vai ter uma multa aqui em favor de quem? Do Estado. Nesse caso aqui não é em favor do judiciário, é em favor do Estado. Tendo essa cobrança devida, o registrador do tabelião vai ter que repassar em 10 vezes o valor dessa cobrança. Ele tem 5 dias úteis, ó, outra vez que o Código de Normas traz a especificidade se o dia é útil ou não. 5 dias úteis para ele devolver. Não devolvendo, o usuário, né, que teve sua cobrança devida vai receber uma certidão para poder cobrar e a multa vai ser passada para a fazenda, né? Como é estadual, fazenda estadual lá. Para a fazenda estadual conseguir cobrar, né? Para ser cópia, né, de tudo vai ser passado para a fazenda estadual, para ela inserir em dívida ativa e praticar os atos que ela pensar pertinentes para a cobrança, né? Mas, bora lá.
De cobrança indevida é isso. Cobrança indevida é isso. Agora, por último, vou trazer aqui, ó. Por último aqui, para a gente finalizar, que já está demandando muito tempo, já vai falar do expediente. Achei interessante o expediente aqui em São Paulo, o horário, né, de trabalho. O expediente, o código de normas, ele põe a salvo apenas o expediente do RI. Por quê? Porque ele se diferencia um pouco dos demais. Ele tem 1 hora a menos do de trabalho. O RI, ele é das 9 às 16. Os demais, em regra geral, começa às 9 e vai até às 17. O RI, excepcionalmente, é das 9 às 16. E tem um porém. O expediente, quem vai instituir, vai ser o corregedor permanente. Por isso que o Código de Normas não traz, ao contrário de outros que já traz o horário de todos os locais, o Código de Normas não traz. Deixa o juiz, o corregedor permanente vai ver como é que funciona o local e vai decidir o horário de funcionamento. Mas a regra que acontece, como é também na capital, é que todos os expedientes sejam de 9 às 17. O RI, por exceção, é de 9 às 16. O protesto na capital é de 11 às 17. E claro, tem o regime de plantão do RCPN e tudo. Mas a regra é 9 às 17, RI 9 às 16. E com exceção também o protesto, 11 às 17. Mas isso aí cada juiz corregedor vai determinar, claro, sem contrariar o Código de Normas, nesse caso aí que ele trouxe essa especificidade. Mas enfim, expediente. A regra geral é que seja das 9 às 17. O RI, deixar aqui, ó, geral. RI das 9 às 16. E protesto das 11 às 17. Essa questão aqui, esses dados aqui são tudo da capital, né? Essa é a única perdão, essa não. Essa aqui é a única parte que é especificada no Código de Normas, que é do RI. Esses demais horários são de horários da própria capital, né? São os horários que já estão lá. Lembrando, isso aqui é ininterruptamente. Só que o Código de Normas põe a salvo que se tiver pelo menos 3 escreventes, tem que ser ininterrupto. Mas se tiver menos, então, pode ser interrompido. Pode ter um horário de descanso, tudo. Então, o Código de Normas traz a salvo. Se pelo menos houver 3 escreventes, o horário tem que ser ininterrupto. E põe a salvo também falando que o corregedor permanente pode mudar isso aí, olhando as peculiaridades do local, com o aval da corregedoria, né? Mas enfim, galera, eu acho que por hoje é só. Acho que a gente já se estendeu muito e eu acho que isso aqui é mais que o suficiente para a gente começar a entender como é que funciona o Código de Normas do Estado de São Paulo. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Tamo junto. Valeu.